Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba. E hoje nós vamos conversar com José Pio Martins, um dos economistas mais conhecidos e emblemáticos do nosso estado, longa carreira, especialista em macroeconomia, e nós vamos conversar sobre as tendências de 2026. Nas conversas ali, fora dos bastidores e nos bastidores, ele já traz ali informações super importantes para análise de empresários, de gestores, para tomada de decisão para o próximo ano. Muito obrigada, José Pio, mais uma vez. O ano passado você veio, foi sensacional aquele episódio, trouxe para nós muitas reflexões e adiantamento também ali de algumas tendências, e realmente a gente viu e sentiu na pele, né, durante 2025, tudo aquilo que você trouxe, né, das previsões e das expectativas também para o ano que a gente viveu agora em 2025, e não poderíamos terminar 2025 sem trazê-lo para falar sobre o próximo ano. Tenho certeza aí que você tem muitas novidades e também vai colaborar com muito conteúdo para ajudar nós, gestores, a tomar melhores decisões. Muito obrigada por ter participado mais uma vez. Eu que agradeço. É uma oportunidade para expormos ideias. Isso aí. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Podia fazer um resumo sobre o 2025, sobre o que foi previsto, o que aconteceu, e aquilo que não foi previsto, né, e também nos surpreendeu. É uma reflexão, ok, o que foi 2025 em relação ao que era para ser? Olha, eu começo dizendo o seguinte: o Brasil é preciso ser examinado sobre a seguinte ótica. O Brasil tem um conjunto de necessidades. A população brasileira, em julho de 2025, segundo o IBGE, é de 213 milhões e 400 mil habitantes. Nós temos que olhar as necessidades desses 213 milhões de brasileiros para, em função das necessidades, definir o que fazer. Quais são, digamos assim, as ações que o país tem que tomar, as atitudes que tem que tomar, as políticas que tem que adotar para satisfazer aquelas necessidades. Isso não muda. O Brasil tem um problema geral, crônico. O Brasil precisa melhorar o padrão de bem-estar social médio de sua população. Para isso, há uma decisão fundamental, há uma prática fundamental, é aumentar a produção nacional mais do que o aumento da população. Se a população crescer, hoje já está em 0,5%, se ela crescer 0,5% e se a produção nacional crescer 0,5%, é como você pegar uma casa em que cresce o produto, cresce o bolo lá feito na cozinha, mas cresce também o número de comensais lá na sala, número de bocas para comer o bolo. Então, esse é um ponto fundamental. O Brasil precisa ter uma produção nacional anual maior do que a taxa de aumento populacional. Isso é uma grande necessidade. Para atender essa necessidade, isso vale para qualquer ano. Há uma questão fundamental. É preciso que os recursos produtivos, as matérias-primas que estão aí na natureza, o trabalho humano, que é o número de brasileiros em condições de trabalhar, mais a estrutura de capital físico, fábricas, máquinas, equipamentos e infraestrutura, cresçam mais do que o necessário para superar esse desafio. Você tem um desafio, mas sem crescer, digamos assim, a aplicação de recursos, matérias-primas, recursos naturais, aplicação de trabalho humano e aplicação de capital físico, você não aumenta a produção. Então, mas tem um dado que é fundamental, que é o índice de emprego. Porque quando cresce o número de pessoas empregadas, quando diminui o desemprego, o que acontece? Por consequência, o uso dos recursos naturais aumenta e o uso do capital físico instalado também aumenta, desde os equipamentos agrícolas até os setores mais sofisticados, como aviação, navegação marítima. Então, o desafio do Brasil é fazer o bolo crescer anualmente mais do que o crescimento da população. Ponto. Esse desafio começou em 2025 e vai começar em 2026. A previsão de todos os especialistas, e está publicada aí pelo Banco Central, é que no ano que vem, 2026, o Brasil cresça 2,2% a produção nacional. Se a população aumentar 0,5%, então o crescimento líquido é 2,2 menos meio, dá 1,7. É um aumento de produção razoável. Porém, há uma coisa. Por que o PIB chama Produto Interno Bruto? Existe um produto interno líquido, porque quando o país trabalha o ano inteiro para fazer um produto interno bruto, há um custo, coloquemos assim, que a sociedade não percebe, que é o desgaste de toda a estrutura produtiva do país. Se você olhar uma ponte, uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, um sistema telefônico e todas as empresas que há no país, todos os equipamentos,
toda a estrutura, toda a frota de veículos, isso envelhece no ano para gerar todo o produto interno bruto. Se descontarmos todo o envelhecimento da estrutura de produção do país, temos o produto interno líquido. Esse produto interno líquido tem que ser maior do que o crescimento da população. Esse é o desafio. Agora vem a pergunta, pois bem, como é que se cumpre um desafio desse? A pergunta já estava aqui, eu estava esperando você dar uma folga para fazer, como que a gente vai fazer isso, né? E o que cabe, por exemplo, a nós que não estamos nas cadeiras de decisão, né, do governo, que não somos, que aprovamos leis ou que, né, trazem esses recursos para a mão, né, do cidadão, como fazer isso de uma forma prática? Então, veja, dos 213 milhões de brasileiros que existem no país, há 106 milhões em condições de trabalhar. Os outros são crianças, prisioneiros, aposentados, doentes, inválidos. Tecnicamente é metade. Metade, em condições de trabalhar. Essa população em condições de trabalhar, a maioria trabalha como empregados, prestadores de serviços. São pessoas que colocam seu trabalho à disposição do sistema econômico, mas é preciso que esse sistema econômico caminhe, cresça. E como é que o sistema cresce? Se você olhar a rigor, você tem os decisores, aqueles que tomam decisão de investir, decisão de empreender, decisão de produzir, que são todos os empresários privados e também os empresários públicos. Quando você olha a Petrobras e o Banco do Brasil, são duas empresas. Lá tem um conjunto de dirigentes, conquanto sejam nomeados politicamente, são pessoas que tomam decisões de investimento, de expansão, de produção. Então, esse é um ponto fundamental. Agora, as empresas, o Brasil tem 24 milhões de CNPJs ativos. Tem uns 24 milhões de CNPJs, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, dos quais em torno de 11 milhões são microempreendedores individuais, prestadores de serviços, e temos aí mais ou menos uns 10 milhões de CNPJs de empresas. Você imagina o conjunto de decisões de todas essas unidades produtivas, como é que se dá? Veja, a decisão dos empresários, de todos que comandam o investimento e a produção no Brasil, é uma decisão econômica, técnica, mas tem um aspecto psicológico. Como é que eles veem o país? Como é que eles acreditam ou não no futuro? Como é que eles acham que isto aqui vai crescer e resolver seus problemas? Então, uma coisa que é fundamental, e eu sempre digo para prefeitos com quem converso, governador, autoridades públicas, primeira tarefa de toda a estrutura de governo no país, temos 5.970 municípios, 5.970 prefeitos, temos 26 estados mais o Distrito Federal, 27 governadores, e temos o governo central, a União Federal, o presidente da República e todos aqueles órgãos. A primeira tarefa de todo esse povo é criar um ambiente institucional, uma segurança jurídica, um clima para que todos os que comandam as decisões de investir e de produzir sejam otimistas, estejam otimistas. Então, esse é o principal problema. Aliás, se você me perguntar qual é o principal papel do governo, o principal papel do governo é criar esse ambiente jurídico, esse ambiente institucional que leve a um otimismo em relação ao país. Mas, para isso, o governo precisa, ele próprio, dado que o sistema estatal brasileiro, se você pegar prefeituras, estados e União, juntos, eles tomam 34% de todo o produto nacional. Produto nacional e renda nacional são as duas faces da mesma moeda, em forma de tributação. Então, eles próprios fazem os gastos públicos em educação, saúde, segurança e por aí afora, com o dinheiro da tributação. Eles precisam fundamentalmente colocar toda a máquina pública com uma certa saúde financeira para gerar um otimismo em relação a isso. Precisam ter leis claras, leis estáveis e não instáveis, e uma paz política. E leis não tão complexas, né? Leis que qualquer cidadão possa interpretar de uma forma clara, não interpretar conforme o seu repertório. As leis no Brasil têm muito, eu percebo isso, e não sou a única que comenta. Você vai ler a lei, ela é tão complexa, às vezes ela até meio que se contradiz no mesmo parágrafo, que você olha naquilo e não tem como praticar. Ou não é claro para qualquer cidadão. Eu entendo que as leis no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não sei se tem algum lugar no mundo que você fala assim, Vânia, lá a lei é clara, ipsis literis, uma criança de 5 anos sabe interpretar. No Brasil, não. É para você não entender mesmo. Na verdade, há dois aspectos aí. Fizeram uma pesquisa há algum tempo, lá na Alemanha, e os empresários alemães disseram o seguinte: as leis têm que ser claras e estáveis. Lei boa é lei velha. Lei que muda toda hora é um problema. Vou dar um dado aqui que é muito curioso. Recentemente,
o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, publicou que o número de processos tramitando em todo o sistema judicial brasileiro atingiu 100 milhões. Há 100 milhões de processos. Desses 100 milhões de processos, em 80% deles, tem o setor estatal, prefeituras, estados e União, tem o setor estatal num polo do processo, ou como autor ou como réu, em 80% deles. E desses 80% dos 100 milhões, portanto, desses 80 milhões de processos em que o setor público está em um lado, em um polo do processo, ou como autor ou como réu, uma grande parte, ou se não a maioria, são processos de natureza tributária. E sabe por quê? Porque a legislação tributária é instável, a legislação tributária é complexa, a aplicação dela é uma confusão monumental, e aí muitos problemas acabam na justiça, que é exatamente isso que você acabou de falar. E isso, na verdade, dá razão para os alemães, que dizem que o Brasil tem um problema. As leis são muitas, as leis não são claras e não são estáveis. E elas mudam o tempo todo. Então, tudo isso cria um ambiente psicológico para todo o sistema produtivo, para todos os empreendedores, empresários, profissionais liberais que tomam decisões de investir, empreender e produzir, cria um clima melhor ou pior psicologicamente. Esse é o primeiro ponto. Mas também afasta investidores, né? Você deu esse exemplo da Alemanha. Então, vamos dizer uma empresa alemã, vamos falar de uma indústria, vamos dar um exemplo de uma indústria alemã que queira se instalar no Brasil. Quando um país tem essa complexidade, e nós temos aí, por exemplo, os alemães com esse comentário sobre o Brasil, a gente entende que muito investimento, né, de infraestrutura de produção não se instala no Brasil, porque os caras que estão do lado de lá devem pensar, o que eu vou fazer naquele lugar, sendo que a gente nunca vai conseguir acompanhar e interpretar as mudanças e as instabilidades das leis de lá. Tô certo ou tô falando uma bobagem? Eu vou acrescentar algumas questões. O Pedro Malan foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda. Pedro Malan tinha uma frase muito irônica, que ele dizia o seguinte: no Brasil, no mundo inteiro, o futuro é incerto. No Brasil, o passado também. As leis são tão complexas, tão instáveis. Nós temos uma bagunça legal tão grande, sobretudo na área tributária, em que o Pedro Malan quis dizer é o seguinte: de repente, o Poder Judiciário toma uma decisão em função de um conflito legal qualquer, e em vez da decisão valer dali para frente, ela retroage. Por exemplo, nós já tivemos decisões assim. Empresas que há 15 anos ganharam uma ação na Justiça, o Supremo Tribunal Federal deu a sentença e disse, olha, é assim que a coisa vale. Passados 15 anos, aquele problema retorna, e aí, na verdade, o próprio STF muda a decisão, mas em vez de mudar para valer dali para frente aquela mudança, ele diz, não, eu vou retroagir há 15 anos atrás, e aquela decisão que foi tomada lá está alterada, e aí as empresas têm que voltar no passado e pagar em função de terem obedecido uma decisão. É uma verdadeira loucura. É por isso que se fala muito que no Brasil tem um manicômio tributário. Deixa eu fazer uma observação sobre essa questão dos investidores. Veja, quando as leis são instáveis, as leis não são claras, e eu vou falar de outro problema, quando o setor público inteiro não tem uma saúde financeira, é muito endividado, vive no sistema financeiro tomando empréstimos, competindo com as pessoas físicas, com as pessoas jurídicas privadas que querem tomar empréstimo nos bancos e provoca elevação da taxa de juros. Quando tudo isso acontece, não só o empresário, o empreendedor nacional freia e deixa de tomar decisão de investimento e deixa de aumentar sua produção, como também o capital estrangeiro deixa de vir aqui. E outra coisa que está acontecendo agora, e eu dou o exemplo do Paraguai. O Paraguai está numa campanha imensa, andando aqui pelo Brasil, o governo paraguaio, atraindo investimento, porque no Paraguai tem uma legislação tributária muito mais simples, muito mais estável, e condições ambientais que eu quero dizer ambientalmente jurídica e ambientalmente política, favoráveis ao investimento. E não só investidores estrangeiros deixam de investir no Brasil, como investidores brasileiros, empresários brasileiros deixam de expandir seus investimentos e alguns desinvestem. Chegam a sair do Brasil para ir para outro lugar. Eu dou o exemplo da empresa Lupo, que é bem conhecida há 100 anos aqui no Brasil, acabou de desativar suas fábricas aqui e indo para o Paraguai. Então você corre esse risco. Isso é muito fruto de um mundo globalizado. A globalização permitiu que fosse mais fácil tanto os capitais financeiros circularem entre os países, como os capitais físicos produtivos também.
Hoje, tirar uma fábrica daqui e pôr no Paraguai, do ponto de vista da legislação de lá, muito simples. Desativar aqui, tem a legislação brasileira, ninguém pode ser proibido de desativar um negócio. José Pio, você trouxe um assunto importante, porque nós estamos falando de tendência e é possível ver um movimento acelerado de empresas indo para o Paraguai devido à questão mesmo de impostos. Isso não é segredo para ninguém que está no mercado, né? Mas você tem algum número, por exemplo, nos últimos 2 anos, quantas empresas brasileiras foram para o Paraguai? Antes de eu responder isso aí, eu vou dizer uma coisa. Há 3 demônios que todo empresário teme. Há 3 demônios que assustam todos os investidores, todos os empreendedores. O primeiro é o demônio da taxa de juros. Não necessariamente por ordem de importância, só por uma lista aqui. Taxa de juros. Taxa de juros muito alta desestimula o empreendedor a tomar financiamento para investir além do seu capital próprio. Então, taxa de juros é um problema. E a taxa de juros geralmente sobe quando o governo tem finanças públicas desequilibradas e muito déficit. Então, esse é um problema. Segundo demônio que assusta os empreendedores é a inflação. Inflação é um demônio que, na verdade, assusta todo mundo, porque encarece tudo. Encarece. Você imagina que você faça um planejamento de montar uma padaria. Entre o momento que você fez o planejamento e quando você toma todas as decisões e começa a construir, se há uma inflação de 10%, 12%, o seu orçamento estourou. Você tem que voltar ao banco, tomar empréstimo novo. Então, a inflação é um fenômeno que, na verdade, assusta muito o empreendedor. E você tem um outro que é tributação. Juros, inflação e tributação. Esses 3 demônios, né, num país sério, num país organizado, poderiam ser 3 anjos, né? Talvez lá na Finlândia, na Suíça, né, a inflação é baixa, então não age como um demônio. Taxa de juros é baixa, não age como demônio. E a carga tributária é baixa, não age como demônio. Isso é mais ou menos o que está ocorrendo no Paraguai. Eu já vi uma lista de investidores que foram para lá que são... Aliás, vi ontem, representado pelo vice-ministro do Paraguai, são 12 corporações que já estão com o pé lá no Paraguai. Muitas não desinvestiram no Brasil, mas deixaram de expandir a produção aqui para montar uma unidade lá. Só que esse número pode aumentar muito e aí eu entro em 2026. A tendência das empresas irem para lá. Eu entro em 2026. O Brasil tem um outro problema que é o seguinte. O Brasil tem eleições a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos tem... Na verdade, nós temos as eleições presidenciais e temos as eleições locais. Então, na verdade, nós temos eleição a cada 2 anos, porque as eleições não coincidem. Se houvesse uma coincidência, numa única eleição, nós elegêssemos o prefeito, o governador, o presidente da República, deputados federais, estaduais, senadores, seria uma eleição só a cada 4 anos. Já está aí um erro, né? Então nós temos de logística política, porque... Não, e o custo para o país... Isso. Né? Você tem, por exemplo, ano que vem nós teremos eleições presidenciais e estaduais. Não teremos eleições municipais. Vereadores e prefeitos já foram eleitos no ano passado, né? Então isso também, o Brasil é um país que vive em estado eterno de campanha eleitoral. Isso é um problema, porque como campanha eleitoral é uma atividade muito barulhenta, nós falamos de eleição o tempo todo. Porque uma eleição, por exemplo, 2026 teremos eleição, mas estamos em 2025 falando de eleição o tempo todo. Quem é candidato, quem não é, quanto vai custar, como é que vai ser. Parece que todo ano é ano de eleição, né? É um carnaval político. Do ponto de vista... Nós não temos, digamos assim, a votação todo ano. Nós temos votação a cada 2 anos. Mas a conversa, a discussão, começa o clima, um ano antes. Então, nós temos a política partidária, eleitoral, né, no país, todos os anos. Existe algum estudo, alguma tendência, alguma conversa acontecendo para mudar esse sistema? Não, e ter uma única a cada 4 anos? Não, veja, eu, quando tinha 29 anos, eu fui secretário de Finanças e Planejamento na Prefeitura de Londrina. Era um prefeito maravilhoso, doutor Wilson Moreira. Aquele mandato dele... começou em 1983, que era para ser um mandato de 4 anos, foi esticado para 6 anos. Os mandatos dos prefeitos que assumiram no Brasil em 1983, aquele mandato foi esticado para 6 anos para haver coincidência de eleições. A ideia era, numa eleição, nós elegeremos, na mesma eleição, prefeitos, governadores, presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Tudo. Para então, só dali 4 anos, voltarmos a ter eleição. Ele está falando de 42 anos, já se falava disso, nenhuma movimentação evoluiu. Veja, foi feita aquela coincidência e depois voltou-se atrás. E tem mais um detalhe, quando o Sarney foi presidente, ele deu 1 ano, o presidente João Figueiredo, o último
Revolução, que assumiu em 79, ele teve um mandato de 6 anos, que era para ajustar ali o calendário e ter coincidência. Quando o Sarney assumiu, ele deu mais 1 ano para si mesmo, 5 anos. Então era para que o presidente tivesse 5 anos. Esse é outro ponto. Há quem defenda que nós poderíamos ter todos os mandatos de 5 anos e todos juntos. Aí você teria uma eleição a cada 5 anos. E há quem defenda que seja 4. Mas, no mínimo, teria que haver uma coincidência. Por quê? Porque a eleição custa caro, custa dinheiro, custa a alteração do funcionamento da máquina pública nos municípios, nos estados e na União. E mais, na verdade, custa atividade administrativa, porque, por exemplo, num ano eleitoral, os governadores, os presidentes, os prefeitos são proibidos de determinadas atitudes, determinadas atividades. Fazer concurso público, contratar funcionário público, tem lá um impedimento num dado período antes das eleições. Significa dizer que esse sistema eleitoral trava o funcionamento do setor público e trava o funcionamento do país. Um país em que as prefeituras são muito endividadas, em que os estados são relativamente endividados, está melhor hoje do que no passado, e o governo federal é muito endividado, esse clima eleitoral, o tempo todo, altera as previsões, altera as perspectivas e altera, inclusive, os planejamentos a respeito de quanto do dinheiro que circula na sociedade será tomado pelo governo em forma de empréstimo. Cada autoridade que assume uma cadeira, ela entra com um pensamento diferente, ela entra com um modo de raciocinar em relação ao comportamento da sociedade, da economia. Cada um entra com a sua própria opinião. Aí cada um quer colocar a sua própria opinião, sendo que quem estava anterior nem conseguiu terminar de executar o que tinha planejado. Vânia, tem uma outra coisa muito interessante. Todo empresário, quando faz um planejamento, ele tem todas as variáveis que são internas a seu projeto, mas tem as variáveis externas. Ele tem que projetar a realidade do país, ele tem que projetar a realidade da taxa de juros, ele tem que projetar o futuro da carga tributária, ele tem que projetar o futuro das próprias leis. Por exemplo, vamos supor que você monte uma empresa e metade de sua produção será para exportação. Mas aí você pergunta, depois que eu terminar essa empresa, começar a produzir, começar a exportar, as leis de exportações serão as mesmas? As leis tributárias sobre o produto exportado serão as mesmas? Então ele precisa projetar tudo isso. E quanto mais o país seja confuso em relação ao sistema político, às eleições, aos governos, às leis, maiores serão as incertezas. Administrar é prever riscos, prever certezas e incertezas, e nesse caldeirão todo tomar decisões. Ora, um país em que você tem tanta incerteza em relação a tudo que é externo à portaria de sua fábrica, sobretudo tudo isso que é governamental, as decisões de investimento são prejudicadas. E sem investimento, sem decisão de expandir produção, sem decisão de novos empreendimentos, expansão dos velhos investimentos, a possibilidade do país crescer fica pequena. Aí vem aquela história. O Brasil, para poder se desenvolver, para chegar, digamos assim, em 3 décadas, ter uma renda por habitante em torno de 20 mil, 25 mil dólares, o que lhe permite se aproximar dos países desenvolvidos, teria que ter um produto nacional crescendo 5% ao ano, para uma população que cresce 0,5%. Entretanto, nós não conseguimos crescer nem 3%, em termos reais. Crescer 3% no Brasil hoje está difícil, tanto é que todas as projeções para o ano que vem falam em 2,2%. É pouco para um país que é pobre, que tudo aqui é carência. O Brasil precisaria melhorar a vida da maioria da população em termos de moradia, educação, saúde, lazer e por aí vai. Assistência de toda a natureza social, inclusive, a perspectiva de aposentadoria, a população está envelhecendo. E já estamos perdendo o bônus demográfico. O que é bônus demográfico? É quando o número de pessoas em condições de trabalhar supera o número de habitantes em crianças de 5 a 14 anos e o número de habitantes de uma idade já, os idosos, fora do sistema produtivo. O Brasil já está perdendo esse bônus demográfico. Daqui a pouco o número de crianças de 5 a 14 anos, mais a população com mais de 70, 80 anos fora do sistema produtivo, superará a população em condições de trabalhar. Daí faz o quê? E aí surge um problema. Aqueles que trabalham têm que produzir um produto suficiente para tratar de todos. Como a população que trabalha depende dos investimentos e das vagas, das oportunidades no sistema produtivo, e o sistema produtivo só consegue produzir aumentando 2,2% ao ano,
faz que o país, daqui a 20 anos, não seja muito melhor do que é em matéria de índice de pobreza. Então, a tendência, a gente vê isso o tempo todo, né? A tendência é que em 20 anos o índice da distância social entre uma classe e outra seja ainda muito maior. O problema todo é o seguinte: quando vem uma recessão, ou pelo menos quando o sistema produtivo não consegue criar vagas de empregos para todos que estão em condições de trabalhar, a taxa de desemprego se torna alta. Quando a taxa de emprego se torna alta, as pessoas começam a se dispor a trabalhar por qualquer salário. E aí, quando você analisa a distribuição de renda, em situação de desemprego, ela piora. Se essa situação persiste 10, 15 anos, você não sai dessa condição de taxa de pobreza. Vou dar um número aqui que é interessante. Quando você pega tudo que o Brasil produz e divide pela população, usando uma metodologia internacional, usada pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, pela ONU, é a mesma metodologia no mundo inteiro. Quando você pega, então, tudo que o Brasil produz, divide pela população, dá por um dólar internacional, que é o dólar de paridade de poder de compra, não esse dólar do cotidiano, dá em torno, para arredondar a conta, de pouco menos de 11 mil dólares por habitante. Para o Brasil ser um país, digamos assim, se fosse um país desenvolvido, mas o último colocado do grupo dos 35 países desenvolvidos do mundo, a renda teria que ser 30 mil dólares. Então o Brasil está muito longe de atingir um padrão médio de bem-estar social daqueles 35 países em que o último deles tem uma renda de 30 mil dólares por habitante. Mas tem um paradoxo, porque o poder de compra diminui cada vez mais, e para a gente crescer, precisar produzir mais, e as pessoas não conseguem comprar mais, isso daí é um desequilíbrio quase que irremediável. Se o Brasil tivesse uma população estabilizada e não aumentasse nem 0,5%, ficasse em 213 milhões de habitantes por muitos e muitos anos, a produção teria que crescer 4, 5% ao ano para o Brasil chegar perto de 20 e poucos mil dólares, para isso possibilitar que o padrão médio de bem-estar social fosse elevado. Padrão médio. É claro que há sempre uma distribuição e que há sempre uma parcela da população em condições muito precárias. Porque sem aumentar o padrão médio, você não consegue tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Aliás, isso é uma mentira. Recentemente o Haddad foi justificar aí que estão estabelecendo um tributo de 10% sobre lucros distribuídos aos sócios da empresa, 10% para vigorar o ano que vem. Ele disse que isso é para fazer justiça social. Não é. Toda vez que aumenta a carga tributária, aumenta a máquina pública e ela engole a maior parte da carga tributária que foi aumentada. Porque o Brasil está aumentando carga tributária desde o começo do governo Sarney. Quando o governo Sarney assumiu em 1985, a carga tributária brasileira geral era 21% de toda a produção nacional, de todo o PIB. 21%. Já está em 34%. E o ano que vem será maior. A menos que haja muita sonegação, mas eu não creio nisso. Que a taxa de sonegação está dada, né? Sim. A carga tributária vem aumentando. Veja, uma carga tributária que sai de 21% de toda a produção nacional e chega a 34%, aumentou 13 pontos percentuais. E isso diminuiu a média de pobres no Brasil? Não. Mudou um pouco a situação aqui e acolá, não melhorou. Então, não é verdade que quanto maior a carga tributária, melhor é a distribuição de renda. O que dá a melhoria de distribuição de renda é produção crescer, aumentar emprego, e aumentando emprego, a disputa pelos trabalhadores promove um aumento da renda salarial estruturalmente. Porque o governo tributar e distribuir é algo que tem limite. Porque o governo, parte da tributação é para sustentar a máquina pública, distribuir para seus próprios funcionários e dirigentes, e para pagar juros da dívida pública, que aqui é muito alta, né? E para gastar com aqueles programas de infraestrutura que o governo ainda tem responsabilidade. E você tem, quando você fala, por exemplo, o governo é responsável por segurança pública. Segurança pública exige pessoas, exige policiais, mas exige equipamentos, então tem que investir. Então, na verdade, o governo aumenta o tributo e aumenta a máquina pública, e a distribuição de renda no país não melhora muito. Não há exemplo de país que tenha aumentado exageradamente a carga tributária e, por causa disso, melhorado muito a distribuição de renda. Isto é mentira, é argumento de quem está no governo e quer tirar mais dinheiro da população.
Tá, mas, por exemplo, né, você comentou sobre a necessidade do aumento de produção, né, para ter essa demanda, as pessoas precisam aumentar o poder de compra. Mas nós temos aí os índices que você comentou sobre o desemprego. Então, eles precisariam estar melhor, não só mais, mas melhor empregados, para poder ter uma condição e uma capacidade de compra maior, para assim, né, atender a demanda necessidade do aumento da produção. Então, são tantas pontas para se organizar, mas a gente ouve falar e sabemos que as empresas têm muito problema, muita dificuldade em contratar. Então, assim, é assustador quando você abre essa caixa preta, né, e fala, meu Deus, olha que complexo isso. Temos aqui uma situação como essa, esse raciocínio que você trouxe, eu estava analisando para te fazer essa pergunta. Aí, se existem tantas pessoas desempregadas, mas existem também inúmeras empresas que relatam que a dificuldade de contratação é absurda, porque a maioria dos profissionais que se colocam à disposição para serem empregados, para voltar no mercado de trabalho, muitas vezes não atende a requisitos básicos de qualificação profissional, né? Não conseguem assumir posições, por exemplo, ocupações na indústria, porque não atinge, né, critérios básicos de capacidade de capacitação profissional. Então, é uma complexidade tão absurda, mas que eu gostaria de entender como resolver, até porque, né, nós mesmos trabalhamos com qualificação e capacitação profissional, nós erguemos a bandeira há 17 anos que a capacitação profissional é o que vai gerar mais riqueza para a indústria, criar a indústria mais rica, melhora a economia, e uma economia saudável melhora a sociedade, que vai melhorar automaticamente a vida das pessoas. Então, como a gente ergue essa bandeira há quase 20 anos, nós não conseguimos entender aonde que essa conta fecharia, como equilibrar tudo isso, uma vez que, quando você vai olhar o cerne, né, da empregabilidade, está num profissional capacitado, que não consegue ocupar uma posição, que aí gera todo esse caos. E aí? Vamos organizar essa salada toda. Então, veja que coisa. Se você olhar a economia é uma rede altamente complexa, é uma máquina muito complexa. Quer ver que coisa curiosa? Vamos supor que acontecesse no país o seguinte, que a inflação suba 1 ponto percentual. Quando a inflação sobe 1 ponto percentual, significa uma coisa muito simples. Os preços subiram numa média de 1 ponto percentual. Agora, vamos supor que naquele momento o desemprego aumente 1 ponto percentual. Então, em vez de ter, por exemplo, 7 milhões de desempregados, você vai ter 7 milhões e meio, por exemplo, né? Ou 8 milhões. Se passa de 7 para 8, aumentou 1 ponto percentual em relação ao número de pessoas em condições de trabalhar. Nesse momento, esse aumento de inflação de 1 ponto percentual diminui o poder de compra dos salários, das rendas das pessoas. Então, elas vão comprar menos. Ao aumentar o desemprego 1 ponto percentual, sair de 7 milhões para 8 milhões, se houver 100 milhões de pessoas em condições de trabalhar, você terá menos pessoas em condições de comprar. Nesse momento, você piorou completamente o padrão médio de vida da sociedade inteira. Porque quando os preços aumentam 1 ponto percentual, as rendas vigentes, no momento em que a inflação aumentou, todas elas perdem poder de compra. Todas, do rico, do pobre, de todo mundo. Agora, vamos supor que, simultaneamente, a carga tributária também aumenta 1 ponto percentual. Quem é que paga tributo? Pessoas e empresas do setor privado entregam para o governo. O governo aumenta a sua própria renda em 1 ponto percentual do produto nacional. Mas vamos supor que o governo pega aquela renda e distribua para os funcionários públicos, em matéria de benefícios, melhorias de aposentadorias e mais funcionários, mais concurso público e aumento salarial. Aquela parte da sociedade, o Brasil tem 106 milhões de pessoas em condições de trabalhar, tem 13 milhões no setor estatal. Aquele grupo dos 13 milhões, como grupo, pode então ter uma melhoria. É mais de 10%. Mas quando você soma no todo, a situação do país piorou, mesmo que tenha havido algum crescimento econômico. Agora, a pergunta é, como impedir que a inflação suba? Como impedir que o desemprego aumente? Como impedir que a carga tributária aumente? Para criar um clima a fim de que todos resolvam, digamos assim, olhando essas melhorias, produzir mais, investir mais, arriscar mais, e aí o produto interno bruto aumenta. Existe uma coisa fundamental
a melhor política social, a melhor política para aumentar a renda média da sociedade e melhorar o padrão de bem-estar social médio é criação de emprego. Mas quem cria emprego? Essa história de que não, o governo cria emprego. O governo não cria emprego. O governo toma dinheiro da sociedade e com aquele dinheiro faz alguma coisa que gera emprego. Então, se o governo aumentar a carga tributária, ele pode fazer alguma coisa com aquela carga tributária e contratar mais pessoas. Mas, ao aumentar a carga tributária, isto que disse o ministro Fernando Haddad recentemente, é um primarismo econômico. Se o governo aumenta agora, coloca 10% de tributação sobre lucros distribuídos, muita gente chama de dividendo, ele está retirando capacidade de investimento do setor privado e colocando no caixa do governo, ou para gastar ali mais, ou para investir, ou para pagar juros, mas enfim. O fato é que, quando você tira do setor privado e entrega ao setor público, isso não é fazer justiça social, porque o maior programa social é geração de empregos. Imagine que o governo fizesse, eu vou dar aqui um exemplo extremo, se o governo chegasse e dissesse, eu vou aumentar em 25% a carga tributária do setor privado, e vou pegar todo esse dinheiro e trazer aqui para o governo, o que vai acontecer com o setor privado? Os lucros serão muito menores, os investimentos serão muito menores, eles vão desempregar, eles vão ter que ajustar a produção. Agora, uma coisa que é fundamental, quando você olha os 106 milhões de brasileiros em condições de trabalhar, tira os 3 milhões que estão no setor estatal, desconta 7 milhões de desempregados, você tem uns 85 milhões trabalhando. Se a economia crescer e houver investimentos, quais são as unidades que cresceram e qual o tipo de trabalho que tem que ser feito lá? Respondida essa pergunta, vem uma outra. Esta sociedade está educada, qualificada para ocupar aquelas vagas? Muitas vezes não, porque a educação formal hoje foi assumida pelo Estado, uma grande parte é o Estado. Em matéria de volume de recursos, o setor público gasta muito dinheiro com a educação, o setor privado gasta menos. E o outro ponto é o seguinte, mesmo as pessoas que já são diplomadas precisam se atualizar em todas as áreas. Outro dia eu estava conversando com um piloto de avião, ele disse o seguinte, você não sabe o que é o trabalho para atualizar os conhecimentos técnicos de pilotos de avião todos os anos. Porque a tecnologia muda, o mundo muda, aumentou o número de aviões, tem que entender como é que todos estão rodando por aí sem trombar. Então, não basta estar formado e pegar o diploma. Uma vez eu estava presidindo uma solenidade de formatura de comércio exterior e um menino pegou o diploma, pulou e tirou uma faixa debaixo da beca dele, estava escrito assim, acabou. Eu fiz um discurso dizendo o seguinte, o diploma de um curso de graduação é apenas o início do processo educacional. Eu falei para ele, parte do que você aprendeu da legislação de comércio exterior, quando você estava no primeiro ano, já está totalmente estornada, revogada, porque o governo lançou um pacote de legislação nova para exportar. Significa dizer o seguinte, educação é um processo para a vida toda. Contínuo. E se não fizer isso, o que é que vai acontecer? Ou os investidores que precisam de técnicos que não acham, vão treinar, ou vão trazer do exterior, ou vão desistir de investir, porque ainda há trabalhos que só a mão de obra humana resolve. Muitos dá para automatizar. Então, veja, é um mosaico muito complexo, e aí, eu sempre digo o seguinte, prefeitos, governadores, presidente da República e as grandes autoridades estatais do Brasil deveriam sempre pensar o seguinte, o que é que o setor estatal pode fazer para estimular empreendedores, estimular empresários, estimular investidores internacionais, estimularem trabalhadores a se qualificarem. Esse é o papel, não o inverso. Você pensa bem, todo dia nós temos notícias de algo que foi feito ou pelo governo federal, ou pelo Poder Judiciário, ou pelo governo do Estado, ou pela Prefeitura, que desestimula. Aliás, se você quiser políticas, leis e medidas estatais nos 3 níveis da federação, estados, municípios e União, que desestimulem, você acha todo dia. Agora, tente procurar medidas que estimulam, alimentam e induzem o investimento nacional e investimento privado estrangeiro aqui. E mais, e que estimulem os que estão aqui a ficarem aqui, porque nós temos competidores. Daqui a pouco você pode ter a Argentina, se ela conseguir se consertar, superar a inflação, melhorar a estabilidade das contas públicas, pode ter a Argentina estava com uma hiperinflação, pode ter a Argentina com uma inflação civilizada, com uma pilha de leis favoráveis ao investimento, que estão fazendo lá agora, e o Paraguai fez leis tributárias, leis de investimentos, leis ambientais, todas favoráveis ao
ao empreendedor. Tanto é que está conseguindo tomar o empreendedor do Brasil indo para lá. Então, esse mosaico todo precisa ser entendido. O problema é que o Brasil é um país muito confuso politicamente, né? Sim. E aí vem falando de 2026. Por que a previsão do crescimento da produção nacional em 2026 é apenas de 2,2%? É muito pouco para o Brasil. O Brasil é um país que tem extensão territorial, tem ricos recursos naturais, é um país que tem uma história boa do ponto de vista político, um país que nunca gastou muito dinheiro com guerra, teve algumas guerras séculos anteriores, né? Então, o país tem muitas condições naturais, mas as condições artificiais, aquelas feitas pelo ser humano, é que não são boas. Olha só, nós temos aí 10 perguntas para 2026. 10 perguntas de alto impacto no cenário macroeconômico, focando literalmente, diretamente em tendências e o que os empresários e gestores devem esperar do próximo ano, de 2026. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, parte 2, 2026, parte 2. Vamos em frente. Ok. Então, vocês que acompanharam até aqui esse discurso brilhante, né, desse jornalista que hoje é consultora, inclusive recomendo que gestores e empresários, né, chame-o para conversar, porque literalmente é um poço de conhecimento e está sempre absolutamente ligado em tudo que acontece. É uma conversa muito rica que não pode se estender somente a um episódio de meia hora, por isso que nós vamos fazer mais um, focando em 10 perguntas de alto impacto em relação a tendências de 2026. Então, eu agradeço quem acompanhou até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.